Nós vamos começar falando sobre as funções financeiras, especificamente a função VP e VF, tá? Na verdade é VP, VF e PGTO. Então tá, vamos começar falando aí da VP. Bom, VP significa valor presente, tá? Então eu tenho aqui uma planilha simples, né, com alguns valores que eu já vou explicar, que mostra aí um valor atual, né, de 100 mil reais. Na área financeira existe a expressão valor futuro e valor presente, né? Então o valor futuro é o valor que eu terei no futuro, né? Ou a partir do momento que eu resgato através de um investimento, aquele é o valor futuro, porque lá atrás eu tive um investimento, eu tive né, alguns pagamentos, algumas parcelas do investimento, ou um valor inicial, que é o valor presente, para que eu chegasse lá no final do investimento e pudesse ter um valor final, ou seja, um valor futuro, tá bom? Então, esse VP é o valor presente. Então, nessa planilha, nós temos aqui a quantidade de meses para o valor futuro, tá? Então, assim, para que eu consiga ter esse valor de 100 mil reais, né, e eu investi através de 12 meses, ou seja, por 12 meses eu fiz esse investimento e através, né, ou seja, se utilizando através de uma taxa de juros de 1,21%, apenas exemplos, tá bom? São expressos, né, para que você possa utilizá-los. Nós temos aqui o valor investido 12 meses atrás, ou seja, a pergunta é, há 12 meses atrás, quanto que eu investi para ter 100 mil reais hoje? Isso eu posso fazer também para o futuro, né? Quanto que eu tenho que investir hoje para ter X, ou seja, 100 mil reais lá na frente, no valor futuro, tá? Não importa se é hoje, para o valor futuro, ou se você já tem um valor futuro hoje que já foi investido para trás, tá? Não importa, né, a data ou quando que você tem ou terá o valor. Então aqui eu quero saber quanto que eu investi ou quanto uma pessoa investiu nessas condições. Então nós vamos utilizar a função VP, valor presente. Então igual VP. Olha lá, aparece a função. E aparece uma descrição também, retorna o valor presente de um investimento, a quantia total atual de uma série de pagamentos futuros. Tá bom? Então vou pressionar Tab aqui, tá? Então nós temos aí o VP, que é o valor presente, e quando eu abro parênteses, eu pressionei Tab e abro parênteses, eu tenho aí a taxa, né, que é o primeiro parâmetro que eu devo passar, e na sequência, através do ponto e vírgula, né, que separa os parâmetros, eu tenho lá períodos, que está escrito como PER, né, PGTO, que é a quantidade de pagamentos, e entre colchetes, tá, o VF e o tipo. Então, com isso, eu devo passar os parâmetros obrigatórios, que são os três primeiros aqui, tá vendo? Taxa, período e PGTO. Eu posso ir digitando aqui, por exemplo, chegou a hora de passar a taxa, né? O valor da taxa. Qual célula que tem a taxa? Então eu vou lá e clico aqui. Taxa de juros ao mês. Pronto, cliquei aqui. Então eu vou lá e pressiono ponto e vírgula para passar o próximo. Períodos, então, ou seja, quantos períodos? Normalmente são meses, mas não importa, pode ser semanas, quinzenas, né, bimestrais, ou seja, 2 meses, anuais, não importa. Importa a quantidade de períodos que você tem, normalmente é mensal, tá? Então eu coloquei aqui 12. E eu tenho também o pagamento, tá? Nesse caso eu não tenho pagamento, tá certo? Eu não tenho. Então o que eu posso fazer? Lembrando que ele é obrigatório. Mas só que tem um detalhe, se eu colocar mais um ponto e vírgula aqui, então é como se eu estivesse omitindo o PGTO, tá vendo que fica em negrito? Ó? Negrito que ele está aguardando eu digitar o pagamento, mas eu digito mais um ponto e vírgula, então ele passa para o próximo. Olha que interessante, como eu tenho o valor futuro, né, então eu tenho que na verdade ter um dado ou outro. Ou eu tenho o pagamento, ou seja, quanto que eu paguei mês a mês para ter aquele investimento, né, ou seja, um valor futuro de 100 mil reais, mas se eu não tenho, né, os valores, então eu tenho que ter pelo menos o valor futuro, ou seja, quanto que eu tive lá no final, o valor futuro. Tá? Então eu passei o VF. Ponto e vírgula de novo, só para mostrar esse último parâmetro. Ele pergunta, né, se o pagamento é no final, ou seja, do período, né, ou seja,
aqueles depósitos que eu fiz mês a mês, que não é o caso desse. É no final do período ou no começo do período, tá? Normalmente esse parâmetro ele não é passado. Então eu vou fechar os parênteses aqui e pressiono Enter, tá? Olha lá, ó, ele mostra o valor, R$ 86.560,33. Por que coloca mostrado como negativo? Porque esse valor ele saiu do meu bolso para que eu pudesse investir, né, numa taxa de juros ao mês de 1,21 e eu pudesse aguardar durante 12 meses para obter lá no final R$ 100.000, tá bom? Então, é justamente isso. O negativo representa que esse valor saiu, né, eu tive que dispor desse valor, né, para que eu conseguisse obter um investimento lá no fim, o valor futuro. Vamos ver como que fica aqui, né, através de pagamentos mensais. Agora eu tenho aqui o pagamento mensal, tá bom? Então eu tenho aqui menos R$ 2.000, ou seja, as parcelas que eu paguei mês a mês foram de R$ 2.000, mês a mês, 12 parcelas de R$ 2.000. Com uma taxa de juros de 1,21, eu cheguei a ter R$ 100.000 como valor futuro, lá no final, depois da 12ª parcela, tá bom? Então vamos ver como que fica aqui, igual VP, valor presente, tá certo? E eu posso também clicar nesse botãozinho durante a construção da minha função, né, da minha fórmula, então eu posso clicar nesse botãozinho e eu consigo obter aqui nessa caixa de diálogo para apenas preencher os argumentos, tá bom? Então eu tenho aqui a taxa, tá? A taxa de 1,21, é só clicar aqui, ó, tá vendo? Eu clico na caixinha e depois escolho períodos, 12 períodos. PGTO, pagamento, foi de R$ 2.000, está na célula B9. E valor futuro, R$ 100.000, tá bom? Tem o tipo também, mas eu vou, né, ignorar, tá bom? Então, clico em OK, ele mostra pra gente. Bom, com parcelas de R$ 2.000 durante 12 meses e com uma taxa de juro de 1,21, eu consigo ter R$ 100.000 lá na frente ou conseguir R$ 100.000 agora, né, de acordo com os 12 meses atrás, ou seja, os 12 últimos meses. Tá certo? Tá vendo a diferença? 86,64. Por quê? Porque aqui eu depositei R$ 2.000 mês a mês. Tá? Então eu tive que entrar com um valor menor para conseguir os mesmos R$ 100.000 do que se tivesse colocado apenas 86.560, né, durante 12 meses em cima dessa taxa de juros para conseguir os mesmos R$ 100.000. Tá bom? Então essa é a função VP, valor presente.